Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Hoje eu vivo situações na minha vida que eu nunca imaginei que estariam ligadas lá à minha infância. Eu não sei se você sabe, mas a sua infância é um momento importantíssimo da sua vida. E muitas marcas feitas lá acabam te acompanhando no decorrer da sua vida. Mas uma notícia boa é que isso pode ser transformado. Por mais que você tenha vivido situações que tenham sido difíceis, é possível recomeçar. É possível reescrever a sua história. É possível recomeçar a viver. E é justamente isso que a gente vai contar aqui. Uma história, um testemunho que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. E hoje ele vai ser contado para glorificar o nome do Senhor. E nós estamos recebendo aqui hoje a Nayara, a Nay. E é uma honra te receber aqui. Obrigada. Meu Deus, eu conhecia um pouquinho da sua história. E quando você me mandou, nas nossas conversas antes aqui do podcast, né, que você me contou, eu falei, meu Deus, como é verdade isso de que a gente realmente pode recomeçar? Então eu queria te dizer que é uma honra te receber aqui. É uma honra poder contar o que Deus fez na sua vida e o que você tem feito com isso. Seja muito bem-vinda, Nay. Ai, obrigada. Amém, né? Primeiro eu glorifico ao Senhor pela oportunidade. Esse podcast ele vem no momento realmente onde eu possa dizer que eu estou recomeçando. Amém. A partir de vários outros recomeços, né? E em todos eles o Senhor sempre esteve presente. E nesse será mais um também para a glória dele. Glória a Deus. Seja Amém. Muito bem-vinda. Nay, quem era você? Quem era a Nay antes desses recomeços? Quem era a Nayara? Então, talvez eu iniciaria respondendo essa pergunta em qualquer outro momento pelos meus títulos. Porque durante muito tempo eu me escondi atrás deles para não ser exatamente aquilo que Deus me chamou para ser. Hoje eu inicio respondendo isso dizendo que eu sou aquela que o Senhor escolheu desde o ventre da minha mãe. Aquela que Deus cuidou de cada detalhe da história, aquela que o Senhor trouxe dele alegre, feliz, espontânea, sabe, conversada, aquela que o Senhor trouxe com todos os atributos e também com outras coisas que precisariam ser transformadas nele, mas eu sou uma filha amada. Então, sendo filha amada, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso, mesmo aquilo que ainda precisa ser transformada. Então, eu sou filha única, né, do meu pai, do Adalberto e da Alzira, única mesmo. E hoje não tenho mais meu pai, minha mãe é viva, graças a Deus, mas eu sou fruto daquilo que Deus preparou. Porque eu aprendi, assim como a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que viveu, eu também aprendi pelas coisas que vivi. E sigo aprendendo nele até hoje. Meu Deus. E como que foi a sua infância, Nay? Como foi... você já nasceu num lar cristão? Como que foi a sua história ali com Jesus? Não. Absolutamente, eu sou a única cristã da minha família, tanto de pai quanto de mãe. Então, não nasci no lar cristão, nunca tive referência cristã. A minha avó, que era a minha maior referência na minha infância, ela era muito católica, então a referência que eu tinha de fé era, né, as práticas católicas, então de ir para as procissões, aquelas coisas da minha infância mesmo. E... querendo ou não, né, de uma família, eu venho de um lar desestruturado, a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 6 meses de idade, então sou criada de pais separados desde sempre, então nunca vi, o conceito de família não existia, entendeu? Só existia aquela separação que era o que eu estava vendo ali. Então, crescendo dessa forma e sem uma referência firme de fé ali, porque eu acabei tendo que morar com algumas pessoas, minha avó me criou, morei com minha madrinha, morei com um tio, porque minha mãe me teve muito jovem, ela me ganhou com 20 anos, e tinha as experiências de vida que ela queria viver, né, e que é natural, mas isso, querendo ou não, na minha infância, trouxe para mim marcas muito profundas. Marcas que eu trouxe, né, e trago hoje, graças a Deus, né, já mais tratadas no Senhor, obviamente, e na terapia, que é importante dizer, façam terapia, por gentileza. Mas trouxeram marcas grandes, né, trouxe essa deturpação da imagem da família, porque as minhas tias, todo mundo teve um casamento bem desestruturado, algumas já eram divorciadas, muitas muito infelizes no casamento, então esse era o padrão que eu seguia. Trouxe isso, trouxe o abandono
quanto a criança na infância, né, por não ter tido o acompanhamento do pai, o acompanhamento da mãe, por muitas vezes eu não ter sido escolhida, eu ter sido deixada. Então isso trouxe marcas, né, quando adulta, que me fez entrar em relacionamentos que não eram interessantes, que me fez ter escolhas que não eram aquelas que eu deveria tomar de escolhas, porque eu estava sempre respondendo a essa dor. Era sempre uma resposta, nunca era uma ação sua, era sempre uma resposta ou à ação de alguém ou a uma ausência que você carregava. Exatamente, porque nós respondemos, né, ao nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele grava tudo da nossa história. E em alguns momentos da nossa vida, isso vem à tona, porque ele não morre, ele fica ali. Isso aconteceu comigo. Então, automaticamente, essa falta, ela veio em algum momento muito forte. Então, por isso, eu acabei me casando pela primeira vez aos 19 anos, pelos motivos completamente errados. E a primeira frase que eu ouvi, como eu estava casando jovem, foi assim, mas não preocupa não, que se você casar e não der certo, você separa. E foi exatamente o que aconteceu. Então, 3 anos depois, eu estava divorciada, aos 21 para 22 anos. Uma menina. Carregando o peso, né, do divórcio, porque não é fácil. Carregar o título de divorciada não é fácil, por mais que as pessoas achem que é só um título, porque você nunca mais vai ser solteira, você vai ser sempre divorciada. Então, muito jovem, e por ter me casado pelos motivos errados, obviamente esse casamento não tinha como dar certo, imaturidade, falta de direcionamento mesmo, falta de um conselho, né, de uma direção. Mas o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Então, até esse momento, o Senhor estava me ensinando, porque foi a partir desse momento que eu entendi o que o Senhor queria. Uau! Na dor, você conseguiu perceber que realmente estava fora ali da vontade dele. Exatamente. E como é que foi o seu encontro com ele? Então, eu divorciei e comecei um relacionamento, e esse relacionamento respondendo novamente a todas as faltas, você procura nas pessoas respostas que somente você pode ter. E a única pessoa capaz de suprir as nossas faltas é o Senhor Jesus. Então, enquanto eu estiver procurando nas outras pessoas aquilo que somente o Espírito Santo pode me encher, eu darei voltas, voltas e voltas e nunca encontrarei. Então, foi esse relacionamento, e durante esse relacionamento eu me converti. Eu encontrei o Senhor, eu fui para a igreja e eu aceitei o Senhor Jesus, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ter experiências espirituais com o Senhor. Eu comecei a ver como que o Senhor se manifestava. E eu trabalhava, na época eu trabalhava numa escola, e eu entrava às 13 horas e eu acordava umas 7, eu ficava de 7 a mais ou menos meio-dia lendo a Bíblia. Eu lia a Bíblia rapidinho. Eu digo que as faces do Senhor se apresentar, cada um tem uma. Pode ser a da cura, pode ser da transformação. Mas o Senhor Jesus se apresentou para mim na palavra. Então eu lia e aquilo me movia e aquilo me transformava. Então, assim, eu tive uma transformação real como pessoa muito rápida. Porque eu falava muito palavrão, eu era uma pessoa muito assim, eu era muito espontânea. E isso, obviamente, no ambiente era um negócio muito, muito esquisito, né? Então as pessoas começaram a notar a mudança, mas eu não via que eu estava mudando. Mas a palavra estava me mudando. E aí, num dia eu tive uma experiência espiritual, eu morava no 9º andar, e eu tive uma experiência espiritual real, onde as paredes do prédio saíram, eu só vi a minha cama, eu vi uma manifestação demoníaca entrando e tentando me puxar para me levar para um mundo escuro, e eu com a palavra na mão e escolhendo a luz. E a partir daquele momento eu fui batizada pelo Espírito Santo e nunca mais larguei o Senhor. Mas, incrível. Como tudo aquilo que Deus traz na nossa vida, Ele nos pede algumas coisas. E Deus me pediu esse relacionamento. Olha. Ele me mostrava sonhos, contradições, e toda vez que eu acordava, eu falava, tem alguma coisa errada, mas não conseguia fazer nada para mudar. E um dia, sexta-feira da paixão, literalmente, de manhã, eu acordei e estava indo para o almoço na casa da minha mãe, e eu peguei o telefone, eu lembro como se fosse agora. E o telefone tinha uma senha, e eu não sabia a senha. E eu olhei para o telefone e eu passei a mão no telefone, ele desbloqueou. E naquele momento Deus me revelou o que estava acontecendo, porque Ele precisava que eu visse, né, já que o sonho não era suficiente. E aí, a partir daquele momento, começou um momento de sofrimento muito grande, porque eu já vinha de um divórcio,
toda a rejeição de criança, e aí tudo fica muito maior. Mais aflorado, né? Tudo muito mais aflorado. E aí começou aquela busca pelo Senhor e aquela dor, porque só quem sente a dor da traição, da perda, do luto, do rompimento, né, Carol, sabe quanto dói na carne da gente. É físico, né? É físico, literalmente. E Deus foi e me pediu, e um dia eu estava orando, literalmente, e eu queria que Deus resolvesse aquilo. E aí, só que eu não orava. Eu orava assim, Deus, me devolve, que não sei o quê, aquelas orações, sabe? E aí, um belo de um dia, o Senhor se apresentou a mim. Eu orava muito 3 horas da manhã. Sempre tive essa disciplina espiritual. E Ele se apresentou para mim e falou comigo assim, olha, filha, não é o que eu tenho para você. Se você quiser, eu vou te dar. Mas saiba que não é a minha vontade. Naquele dia, Carol, eu respirei, sabe aquele respiro assim? Falei assim, Senhor, então cumpre a sua vontade. Uau, como isso é difícil. A única coisa que eu te peço é arranque de mim essa dor. Que eu vou esperar o tempo que for preciso. E eu dormi no chão e acordei no outro dia. E eu não digo como se nada tivesse acontecido, mas simplesmente confiando na plena vontade de Deus. E fui seguindo a minha vida. E aí eu já estava, né, firme na igreja. E eu prego desde sempre, assim, desde o primeiro momento. Pregando a palavra. Pregando a palavra e fazendo obra na igreja, indo orar pelas pessoas e estando, ministrando no grupo de mulheres, aquela coisa toda. E Deus começou a trazer de volta essa vontade de reconstruir a família. Deus mostrou para mim o quanto Ele ama a família. Deus mostrou para mim que não é porque não tinha dado certo em outros momentos que não poderia. E eu converti após o divórcio, toda aquela questão, no outro momento. Então, Deus começou a falar isso comigo. E Deus começou a falar que ia restaurar isso. E eu comecei a caminhar em Deus e em santidade. E foi então que eu encontrei com o meu marido. Na verdade, assim, eu já o conhecia, ele era amigo do meu primo, já estava meio ali no meio nosso, mas eu nunca nem tinha olhado, nem nada. E aí a gente começou a conversar e começou a interagir ali. E eu pedindo ao Senhor o tempo inteiro, Deus, me mostra realmente, eu não quero namorar para que não seja exatamente aquilo que o Senhor quer, não faz sentido. Bem crente, né? E aí a gente começou a namorar, e aí eu fui falar com ele, falei, olha, eu sou crente, eu sou cristã, e eu não vou namorar de qualquer maneira. Então, assim, eu só vou namorar se for pra casar desse jeito. Só vou namorar se for pra casar. E ele meio achando que ele ia me dobrar, entendeu? Na metade do caminho. Não era cristão, pelo contrário. Tinha um grupo de pagode, tocava na noite. Tinha tudo pra dar errado. As coisas que o Senhor faz. Tinha tudo pra dar errado. E aí a gente começou a conversar, e a gente começou a buscar em Deus, e eu orando. E no momento, Carol, em que Deus entendeu que eu poderia me sair dos caminhos dele, sabe? Deus me fez uma chamada, sabe? Me lembrou da promessa que Ele tinha me feito. E aí eu tive que ir nele e falar com ele assim, olha, ou você larga, você vai ter que tomar uma decisão da sua vida. Pagode e Jesus não vai dar. O mundo e Jesus não vai dar. Ou vai ser nós dois com Jesus, ou não vai ser. E isso já é um posicionamento de uma pessoa transformada, por mais que você ainda não visse essa mudança, porque vindo do seu histórico de carência, de ausências, de falta, você impor isso a uma pessoa é algo que só pode vir de Jesus. Só pode, porque a nossa direção sempre é, se eu me posicionar, o outro vai me deixar. Sim. Se eu tomar, né, a gente sempre fala assim, então você vai tolerando. Só que o tolerar, ele é perigoso. Porque Satanás não brinca. É verdade. Entende? Então, tudo aquilo que a gente tolera lá na frente vira um problema, vira uma pedra grande, você tropeça e cai. E, às vezes, para se levantar, demora um pouco. Então, a gente teve uma conversa e aí era Réveillon. Eu falei com ele, eu vou passar o Réveillon na igreja. E ele tinha um show para fazer, contratado com o grupo dele. E ele foi lá e falou que não iria. Passou o Réveillon na igreja comigo e a gente marcou o nosso casamento em janeiro para o dia 3 de maio. Uau! Namoramos, noivamos e casamos em 8 meses e alguns dias. Vamos completar agora 13 anos de casados. E o Senhor fez grandes coisas na minha vida.
Deus restaurou a minha casa, Deus me deu um marido que sempre me honrou, que sempre me colocou como esposa em primeiro lugar, que sempre cuidou da nossa casa, me deu 2 filhas. Deus, ele realizou os meus sonhos. Eu queria ser mãe de menina e Deus me entregou, sabe? Deus me entregou. Deus cumpriu a promessa dele desde o princípio. Nós tivemos para perder a Laura, um sangramento muito forte, eu internei. E a gente, naquele medo, desesperada, e Deus me deu uma palavra. Deus sempre me respondeu na palavra. E eu lembro que eu abri a Bíblia, eu deitada assim na cama do hospital, e Deus me deu a passagem da mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. E naquele momento, eu sei que eu fui curada, porque as pessoas já estavam prontas para fazer uma curetagem em mim. E me levaram para fazer uma ultrassom e a Laura estava viva. Olha, se isso não é o agir de Deus. O agir de Deus. E depois a gente teve a Luísa. Então, assim, com todos os percalços muito novos, amadurecendo de novo, do nosso casamento, Deus sempre honrou, sabe? A nossa caminhada. E hoje, olhando assim, eu tenho muita alegria, Carol, porque a minha família, ela é um presente do Senhor. As minhas filhas, elas amam ao Senhor. Amam ao Senhor. Elas falam do Senhor com tanta alegria, elas são tementes ao Senhor. Tudo isso nós construímos diante do temor dele, sabe? Então, tudo aquilo que eu conquistei como empresária, tenho 11 anos no mercado, palestrante, tudo isso se torna nada diante da graça daquilo que Deus me entregou. Meu Deus. E tudo isso, para mim, se torna nada novamente. Quando eu olho para minha família, porque se algo disso me tirar, o presente mais valioso que Deus me deu. O primeiro foi a salvação, quando ele me encontrou. E o segundo é a família que eu tenho. Eu sempre disse isso ao Senhor. Eu abro mão. Então, hoje a gente vive esse momento em família. E Deus cuidou disso, porque nos momentos que eu estive mais ferida, nos momentos mais difíceis, Deus guardou a minha casa e o meu casamento. Glória a Deus. Sabe o que é você... Quando você fala isso, nos momentos mais difíceis o Senhor guardou, como assim? Porque, é claro, por mais que seja um casamento direcionado pelo Senhor, que sejam servos deles, a gente está suscetível a um monte de coisas ao redor, né? E Satanás não vai ficar feliz e deixar ali que tudo seja um conto de fadas. Com certeza. Eu digo porque eu cresci como empresária casada. E, querendo ou não, são muitas renúncias que a gente tem. Eu trabalho com eventos, madrugada, finais de semana, sempre muito fora de casa. Então, eu sempre fui muito ausente. Meu marido cuidou das minhas filhas quando eu não estava. Final de semana, sábado e domingo, eu nunca estava em casa. Festa de família é difícil de você ir. Aniversário de amigos, quase que impossível. Então, assim, essa ausência, sabe, eu falo que Deus cuidou porque eu poderia ter tido um marido que não tivesse me ajudado. Sim. Eu poderia ter tido um marido que saísse ao invés de ficar com as minhas filhas, ou então que escolhesse outras coisas, aquilo. Isso nunca aconteceu. E, porém, quando você cresce e você é conhecido e o dinheiro começa a fazer parte da sua vida, algumas coisas são testadas. Então, eu já tive nesse momento de me achar melhor que meu marido, entendeu? De achar que por ele ser funcionário público, mas eu sou empresária. Você não sabe o que eu passo. Entendeu? Eu sou isso, eu sou aquilo. Porque o pecado que Satanás mais ama no ser humano é a vaidade, cara. É o pecado favorito. E a gente exerce bastante, né? Bastante. Então, a gente começou a brigar muito por isso. Começou a realmente nos afastar por conta disso, sabe? Por conta da minha soberba. Por conta da forma como eu estava me vendo, entendeu? Então, chega num ponto que tudo aquilo testa quem a gente é de verdade. E como que o Senhor Porque eu creio que a gente só consegue abrir a visão com um confronto. Quando o Senhor te confrontou e te falou, filha, olha o que você está fazendo. Olha a postura. Você me pediu, eu te dei o que você me pediu e olha o que você está fazendo com isso agora. Meu marido. Porque teve um dia que a gente estava brigando e ele começou a falar comigo, sabe, sobre isso. A forma como ele se sentia, a forma como eu tratava, a forma como eu desvalorizava aquilo que ele fazia, sabe? Como ele era. E aí ele me lembrou, do todo o companheirismo. E naquele momento o Senhor falou comigo. Falou comigo, você me pediu, eu te dei. E aí?
Olha o que você está fazendo. E aí a gente tem que olhar para dentro. É muito difícil. Quando você não tem nada, e eu digo assim, nada, é fácil você ser humilde, Carol. Claro. É fácil você voltar atrás. É fácil você reconhecer muitas coisas. Quando você adquire algumas coisas, é mais difícil. Uhum. Porque dali para frente, se não for o Espírito Santo, ninguém te molda. E aí eu comecei a olhar e Deus foi ministrando no meu coração sobre isso, sobre o poder da família, a influência da família. E aí no nosso meio, a forma como a nossa família ela impacta as pessoas e começa a mostrar para você o que você está perdendo de novo. E aí Satanás volta lá atrás e te lembra do passado e que você vai perder de novo. Então assim, o confronto, ele é tão duro, mas é tão duro, porque a gente tem que voltar num lugar que a gente desaprende durante a nossa caminhada. A gente desaprende a ser manso e humilde de coração como Jesus foi. Verdade. E aí eu comecei a rever isso, sabe? E aí eu estabeleci alguns inegociáveis para mim. Mesmo que eu estivesse em qualquer outro lugar. Mesmo que eu conhecesse várias pessoas. Mesmo que tudo, sabe? A minha família, a minha fé, a forma como o Senhor fala comigo, a forma como Ele molda, sabe? A forma como Ele me traz de volta sempre. Deus é assim, se eu tiver um tempo sem orar, porque a gente não está orando todos os dias, a gente tenta um devocional, mas às vezes tem épocas que a gente não está. Deus tem um sussurro, Carol, que Ele fala comigo assim, filha, é hora de voltar. Ele sempre fala. Então Deus em primeiro lugar. E a minha família é um valor inegociável. Então eu comecei a falar com o Senhor, Pai, tudo aquilo. E aí eu também incluo empresa, pessoas, relacionamentos. Tudo aquilo que me tirar aquilo que é o de mais importante para o Senhor, eu não quero. Eu comecei a fazer essa oração sincera, a começar por mim. Por quê? Nós precisamos ser livres de nós mesmos. Então, assim, arranca de mim, sabe? Essa soberba, arranca de mim isso. De onde que está vindo esse sentimento? E eu comecei a falar isso com o Senhor. E você vai sendo moldado dia após dia. E moldado na renúncia, porque você tem a decisão. Então, em muitos momentos, eu tive que olhar para a situação e falar, olha, o caminho não é esse. Porque a gente tem que decidir todos os dias. Fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque a gente sempre tem o que o Espírito Santo de Deus nos pede e o que Satanás nos entrega. Sim. Então, diante da situação, eu tinha que decidir quem que eu queria ser. E aí, eu coloquei esses inegociáveis para mim, sabe? Deus começou a deixar isso mais firme dentro de mim. A fortalecer isso de forma que eu conseguisse me ver diante das situações, sabe? Cara, eu venho de uma história, eu precisei ser muito forte. Então, eu construí tudo do zero, no peito e na raça, entendeu? Esse braço, ele foi sustentáculo durante muito tempo. Então, para você crer que não foi na força do seu braço, que foi o Senhor que fez, você tem que renunciar. Sim. Muito. Sim. Então, por eu fazer isso, eu sempre me achei a boa azuda do negócio. Eu era sempre bater no peito e falar, não, pode deixar. Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Exatamente. Então, Deus sempre macetou meu ego por conta disso. E você quer um lugar que maceta a gente mais que família? Que filho, que lar, a mesa, onde você senta e você é despido. Porque eu saía para trabalhar e eu voltava arrebentada, cansada e tal. Mas eu sempre tinha um abraço, cara. Eu sempre tinha um lugar para reclinar minha cabeça. Eu sempre tinha um apoio. Então aquilo eu falei, gente, se tudo que eu estou construindo não for para o benefício disso, eu estou construindo em vão. E isso foi me cercando, foi me envolvendo e Deus foi me mostrando. Isso tornou, inclusive, algo que virou meio que o nosso propósito como casal. A gente tem um PG, né, que é um pequeno grupo, célula, que é só de casal, com os filhos. Então, a gente tem um relacionamento muito próximo com pessoas também que são casadas. Então, Deus veio moldando tudo isso. E isso eu falo que o Senhor veio moldando, o Senhor veio falando, mas foi necessário uma sensibilidade da sua parte para ouvir isso. Por que eu te falo isso? Porque eu não ouvi. Eu não ouvi. O Senhor falou, o Senhor deu sinais, eu não ouvi. Mas, ainda assim,
no meu caso, eu não consegui restaurar, eu não consegui manter o meu casamento, né? Mas eu consigo ver esse amor de Deus, igual você falou, porque o Senhor falou comigo, falou, filha, você perdeu o seu casamento a tempo de ganhar suas filhas. E isso não tem preço, então eu consigo entender. Não faz ser mais fácil, não faz ser mais fácil, mas faz você pensar, valeu a pena. Então eu consigo entender o que você passou e o quão difícil foi, porque é uma dor física mesmo, não é? Não é tipo assim, ai, tô sofrendo demais. Não, dói na carne, dói os ossos, igual a palavra fala mesmo, né? Mas você foi sensível, você ouviu. Quantas mulheres não ouviram? Sabe? Você ouviu. E isso faz toda a diferença. E quando a gente estava conversando antes aqui, você falou que fazia muito sentido mesmo esse podcast nesse momento, porque você realmente está num momento de recomeço, né? Você diz em relação a isso ou a outros propósitos que o Senhor tem colocado no seu coração? Em relação a mim mesma. Por quê? Que é bem pertinente esse momento. Porque depois de tudo que você constrói, depois de tudo que você... Lembra no início que eu falei, eu poderia começar, né, falando sobre quem eu sou pelos meus títulos. Então, por ter construído tudo muito na força do braço e sem entender quais eram as faltas, quais eram as minhas dores reais, eu sempre estava respondendo às pessoas. Então, eu pela ferida do abandono desde criança, então eu sempre me moldava para caber. Eu sempre queria agradar as pessoas. Mesmo as pessoas muitas vezes desfazendo de mim, eu estava ali. E mais com uma imagem muito forte, né? Porque não, a Nay é muito forte, mas aqui dentro, tipo como a Bíblia diz, sepulcro caiado. É quase que duas Nays no mesmo lugar. Pessoa. Exatamente. E aí aquilo começou a remoer dentro de mim. Eu passei por um momento, um corte muito forte, que foi no término de uma sociedade com a minha mãe, que foi um período muito difícil. Então, que trouxe de volta tudo isso, né? Porque a infância veio, mais um corte, uma situação, foi muito duro mesmo. E às vezes as pessoas falam assim, a gente não deve arrepender do que fez. Não, eu me arrependo de várias coisas, porque é o arrependimento que leva a misericórdia do Senhor para os nossos corações. Então eu me arrependo, sabe, muito das decisões que eu tomei, da forma como eu tomei, mas eu sempre falo com o Senhor, eu fiz aquilo que eu dei conta. Não foi o melhor que eu pude, foi aquilo que eu dei conta. Então, por isso, eu vinha de um momento para cá onde eu não me reconhecia. Tipo assim, tudo que eu começava a fazer, eu estava fazendo respondendo a alguém. Entende? Por conta das faltas. Tinha que tampar esse buraco, né? Tinha que tampar esse buraco. E esse buraco estava onde, Carol? Nas feridas. Na criança que não foi abraçada, na criança que não foi vista, entendeu? Então, você acaba se tornando um profissional que está respondendo à forma como as pessoas querem que você seja. Sim. Você perde a autenticidade. Você é uma empresária, então você tem que se portar como tal. A sua empresa é conhecida aqui na cidade, na região toda, então as pessoas esperam que você tenha tal e tal e tal postura, que você seja de tal e tal forma, e acaba que o ambiente vai moldando a Nay, não que o Senhor criou, mas a que o Satanás quer. Exatamente. Então eu estava me tornando essa pessoa, e essa sombra muito forte junto com esse abandono estava me diminuindo, eu não me reconhecia. Eu estava sempre respondendo, porque assim, tudo aquilo que nos fere, nos faz dar uma devolutiva para as pessoas. Você acha que tudo é pessoal, e não é. Nem tudo é sobre a gente, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Verdade. Nem todo mundo está olhando para a gente. Nem todo post é para você, nem todo stories é para você, nem toda palavra lançada é para você. Então, muitas vezes, né, tem a ver só com o contexto da própria pessoa, mas quando nós estamos feridos, nós tomamos aquilo tudo para nós. Então, eu tive que reconhecer, Carol, quais eram as minhas sombras. Porque o que há de bom em nós vem do Senhor. E isso eu sempre disse. Eu falo, não, eu não sou boazinha. Aquilo que tem de bom em mim vem do Espírito Santo. Mas nós precisamos reconhecer quais são as nossas sombras, porque é reconhecendo elas que a luz é capaz de chegar. Então eu preciso reconhecer que eu não sou assim como você imagina, entende? Que eu tenho o meu dia que eu não estou bem.
Eu preciso reconhecer que em momentos eu não sou isso. Mas em momentos eu estou irritada, eu estou impaciente, eu posso ser grossa, eu posso ser, mas eu tenho que reconhecer aquilo, porque nós estamos sempre tentando ser perfeitos para agradar alguém. É verdade. Então eu descobri nos últimos tempos, e recomeço como ser humano no Senhor pela oportunidade por isso, que a maior liberdade que existe é a gente ser a gente mesmo. Verdade. Então hoje, sabe, uma alegria minha, assim, simples, é de não mais me preocupar com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Não sob reputação de estar... ser uma porque às vezes pessoa a pessoa... honesta, não é sobre não é isso. né? Não é sobre isso. Mas da minha imagem me bastar. Da minha alegria me bastar. Entende? Eu já quis não sei quem eu sou. Ah, não, eu não posso dar onde. Se eu for comunicativa, o que as pessoas vão pensar de mim? Não, eu tenho que ser da forma como as pessoas querem que eu seja. Entende? O que eu vou fazer para agradar alguém? Com medo de ser abandonada mais uma vez. E aí, nesses últimos tempos, o Senhor me falou, filha, na palavra mais uma vez, você se sente abandonada, mas a minha palavra diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então, isso me bastou naquele dia, sabe? Então, assim, a alegria de ser livre nesse sentido. Então, eu estou vivendo coisas, assim, de paz. Paz de provisão de Deus. Paz de ser quem eu sou. Paz de não responder aos estímulos que Satanás tenta para mudar a nossa identidade. A paz que realmente excede todo o entendimento que a Bíblia diz. Hoje eu consigo entendê-la. Por conta disso. Por olhar para mim, sabe? Por aceitar que a gente precisa desse momento de olhar para as nossas sombras e de aceitar aquilo que você quer ser. Qual que é o seu maior sonho? Às vezes as pessoas falam assim, seu maior sonho é ter muito dinheiro. Estou dando um exemplo. Qual que é o problema de você assumir isso? Mas o que a gente faz? Não, mas não pode, porque... O sonho é ajudar o próximo. O sonho tem que ser algo que as pessoas vão te achar boas. O sonho tem que ser algo que que as pessoas vão te achar legal. Quando eu falo do meu sonho hoje para as pessoas, é unânime. As pessoas sempre criticam quando eu falo do meu sonho. Porque, não combina com você. Eu sei o que combina comigo, é o que eu quero. Exatamente. Hoje você fala, Carol, qual o seu sonho? Meu sonho é fazer bolo 3 horas da tarde. Eu quero ser dona de casa. E tá tudo Sabe? bem. É o meu sonho. Eu levo jeito? Não. Mas eu quero, entende? É o meu sonho. Eu quero ser dona de casa. Eu levo jeito, não adorei. É isso aí. Mas não é? Mas por quê? Porque eu passei a vida na forminha. Na forminha dos outros, nem era na minha, o pior é isso, Exatamente. Entende? Passei a vida na forminha dos outros. E agora que eu quero sair da forminha e fazer o que eu quero, as pessoas não conseguem entender isso. E pior, acham que é menos. Não, Carol, muda de área, monta outra empresa, faz isso, faz aquilo. Eu quero fazer bolo, sabe? Eu quero fazer café da tarde para as minhas filhas. Eu quero que quando a minha filha mais velha venha passear em casa, ela fale, nossa, mãe, onde você comprou isso? Eu falo, eu que fiz. É exatamente sabe? Isso. Essa verdade, essa aceitação, esse não corresponder às expectativas dos outros, entende? Esse assumir, não, eu quero ter isso, eu quero ser isso. Sabe? Essa verdade que vem do céu. Porque como Deus nos criou, Ele não criou exatamente ninguém. Então, essa verdade, sabe, que faltava em mim. Então, assim, eu me vejo hoje, Carol, de um jeito que eu não esperava que eu estivesse. Porque numa leveza do espírito, sabe, de olhar para uma situação e falar assim, eu não preciso responder a isso. Isso não muda quem eu sou. E conseguir, sabe, fazer exatamente isso. Então, assim, eu estou nesse momento, sabe, de vida e de recomeço, porque eu sei que a partir de agora Deus tem muito mais para fazer. Já fez, né? Muito mais, né? Poderosamente mais do que eu pedi ou pensei.
segundo o poder dele que opera através da minha vida. Porém, eu sei que esse mesmo Deus, ele pode fazer muito mais. Infinitamente mais. Meu Deus, que honra, sabe? Eu achei que esse podcast, ele falaria com muitas pessoas. Mas eu acho que se ele... ele foi para mim. Ele falou para mim. E eu sei o quanto tem mulheres aí fora que precisam disso, sabe? É muito gratificante, importante ouvir e ver a sua coragem, porque isso dá força, sabe? Eu não fui sábia, como eu falei, com relação a ouvir os sinais do Senhor naquela época, mas eu posso ser agora. Exatamente. Sabe? Você está aqui na minha frente falando um monte de coisa que eu precisava ouvir e eu creio que isso vem da parte do Senhor e assim como está acontecendo comigo aqui agora, vai acontecer com um monte de mulheres que vão assistir. Então, eu te agradeço pela sua coragem, Nay. Te agradeço muito pela disponibilidade. Às vezes não é fácil falar do passado, mas quando a gente fala, a gente vê que está curado, né? Exatamente. Não, eu estou muito feliz. Quando eu recebi o convite, eu te falei que era a resposta de oração. Porque eu já estava pedindo ao Senhor alguns sinais para que eu pudesse marcar esse tempo. Entende? Meu Deus. E aí ele chegou. Então, assim, eu sou muito grata pela oportunidade desse recomeço. De vários tantos, né, que a gente sempre vai estar mais com ele. Assim, é um projeto muito bonito, cara. A gente fazer aquilo que toca o nosso coração, muitas vezes não parece normal para as pessoas, né? Uhum. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas, né? São loucas desse mundo para os sábios. Exatamente. Então, enquanto as pessoas estão nos vendo, né, que a gente deveria estar buscando algumas coisas, nós estamos buscando a contramão disso. E Deus é fiel. É verdade. Em todo o tempo. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade. Eu sou muito grata ao Senhor. Ele o sabe por tudo isso. E que a gente possa contar vários testemunhos ainda. Com certeza. E só para a gente fechar, deixa uma mensagem aqui para mulheres que ainda estão naquele lugar que você já esteve. De medo, de precisar viver a vida que as outras pessoas querem que ela viva, de precisar ser a pessoa que os outros esperam que ela seja, sabe? Deixa uma mensagem para essas mulheres. Então, Deus é um Deus de processos, mais do que de resultados. E por que de resultados? Não que o Senhor não possa fazer, ou que Ele vá fazer, mas a verdade é que Deus tem mais prazer em como o nosso coração se inclina diante das situações do que, de fato, aquilo que os outros esperam que aconteça. E o que eu tenho para falar é que você possa se olhar. Antes de olhar para o outro, antes de querer ver no outro a mudança que precisa ser sua, antes de tudo, se olhe. Olhe para as suas emoções, olhe para aquilo que Deus te chamou, porque Ele já te entregou uma palavra, Ele já falou o seu coração. Tem uma palavra aí. E é sob essa palavra que nós devemos lançar as nossas redes. A rede dos nossos sonhos, a rede das nossas expectativas, e não no homem. E no homem eu digo de forma geral. Então que você possa se reconhecer. Olhar para você e saber aquilo que você é em Deus, mas aquilo que você também não é. Porque nós não precisamos e não fomos chamados para ser nada diferente daquilo que Ele já nos trouxe para ser. Porque um dia eu queria ser uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma empresária de sucesso. E Deus falou comigo assim: filha, você pode ser tudo o que você quiser, se tudo aquilo que você quiser ser for em mim. E é isso, tudo que você desejar ser na sua vida, que você busque ser no Senhor. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E obrigada a você que acompanhou até agora. Tenho certeza que você foi impactado por essa história. Eu precisei segurar o choro aqui muitas vezes. Mas eu te agradeço por ter acompanhado. Te espero no próximo episódio. E eu gostaria de agradecer também aquelas pessoas que sonham junto comigo aqui. A Proativa, a Decom, o Júnior Mourão. Agradecer a vocês pelo apoio, por acreditarem que realmente esse episódio aqui e todos os outros vão tocar a vida daqueles que tiverem a oportunidade de assistir. Até o próximo.